Boa noite a todos. Vamos a Atos capítulo 9, dando continuidade à nossas pregações, ou série de pregações expositivas sobre o livro de Atos. Começamos desde o início e o nosso plano é ir até o final. Temos visto a conversão de Paulo, foi chamado Saulo até mais ou menos esse ponto da conversão, daqui para frente Paulo, vou passar a chamá-lo de Paulo também, e vimos como aconteceu com ele, viu a luz do céu muito brilhante, Cristo apareceu para ele, ele caiu no chão, Cristo conversou com ele, e ele, ao se levantar, estava cego. Um contraste muito grande para o Paulo de poucos minutos atrás. Vigoroso, zeloso, com ordens para prender os crentes em Damasco, e agora um homem levantando-se da poeira do chão, cego. Mas levantou-se um homem riquíssimo. Seja como for, levaram Paulo pela mão. Vamos a Atos 9, de 8 a 20. Então se levantou Saulo, ainda chama Saulo aqui, da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, ou seja, te viu, Cristo falando com o próprio Ananias. Um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, essa história linda continua, dramática, trágica por um aspecto e maravilhosa pelo outro, e cheia de lições para nós. Obrigado por termos o privilégio de ver aqui na Tua Palavra o registro inspirado que é por cada palavra, cada frase, pelo Espírito Santo, no caso, ao autor que consideramos ser Lucas. Obrigado porque podemos confiar no que está escrito aqui, pregar baseado no que está escrito aqui, aplicar, viver. Temos um norte, que é a Tua Palavra, temos um rumo firme numa vida de tantas incertezas, tantas interrogações, tantas filosofias, tanto engano. Os teus crentes têm o privilégio de terem uma base sólida. Se vão seguir ou não é com cada um. O quão vão ser obedientes a esta palavra, cada crente resolve. Mas que a base está aí, está. E que essa igreja tenha mais vontade de conhecer
procurando nas Escrituras a tua verdade, o teu rumo. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e agradeço. De antemão. Amém. Então, Jesus aparece numa visão a esse homem aqui, chamado Ananias, que era um homem de reputação. Nós vamos, como na outra vez, mesclar com Atos 22, até o 26 nós usamos na pregação passada, mas hoje não, vamos até o 22. Essa parte que vamos comentar hoje, com base em Atos 9, não tem o 26. São três vezes no livro de Atos que nós lemos sobre esta conversão. Já expliquei isso a vez passada. Esta segunda, que é em Atos 22, Paulo estava sendo preso pelos romanos, subindo uma escada, ele parou, pede autorização para falar, e ele falou para os judeus, preso, quer dizer, indo para a prisão, e fez sinal para o pessoal calar a boca, e ele, então, falou, e está incluída nesta palavra dele, este trecho sobre a própria conversão dele. Claro que quando chegarmos no capítulo 22, vamos ver isso com mais detalhes, não as passagens aqui já explicadas. E assim como faremos no capítulo 26 também. Então, 22, de 12... diz, um homem chamado Ananias, poderoso conforme a lei, e aqui é importante vermos o padrão de Ananias, a qualificação de Ananias, que lá no capítulo 9 não tem. Por isso que é uma passagem, joga luz sobre a outra. Piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Então, homem de um comportamento excelente. Veio procurar-me, agora é Paulo falando, né? Veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista, e continua. Só queria ler até aqui a parte sobre o próprio Ananias. Então, Cristo se dirige a Ananias pelo nome. Quando ele apareceu a Paulo, ou Saulo, disse, Saulo, Saulo, também pelo nome. Isso pode parecer um detalhe. De 2 vezes seguidas nós vemos Jesus aparecendo para pessoas e se dirigindo a eles, 2 homens, pelo próprio nome. E no mundo massificado, em que muitos se sentem solitários, um dos maiores problemas da humanidade é a solidão, independentemente de quantas pessoas o cidadão tem ao redor. É muito agradável e devemos reparar isto, sabermos que somos tratados pelo nosso Deus de uma maneira altamente particular, ou, usando a palavra moderna, personalizada. Jesus diz que conhece as ovelhas dele, a conduz, o nome. O Velho Testamento fala que as estrelas, Deus tem nomes para elas. Então, eu não vou desenvolver este tema, mas é muito bom sabermos que nós somos tratados por Deus de uma maneira absolutamente pessoal. E se ele um dia aparecesse a vocês, como fez com Paulo e com poucos outros, muito provavelmente ele diria seu nome, logo no começo da conversa. Então, é confortável saber que ele conhece as nossas necessidades pessoais como ninguém conhece, nem você próprio. Nem você próprio conhece todas as suas dificuldades. Há dificuldades que você enfrenta que você nem notou, nem sabe, são tão profundas, tão confusas, e ele sabe perfeitamente, lhe conforta de uma maneira proporcional, coerente com as suas necessidades,
E ele procura entender que ele lhe trata como se não houvesse outra pessoa no mundo. Você é tão especial para ele, e ele sendo Deus, onipresente, onisciente, onipotente, ele trata de você. Aí quando eu falo de Deus, eu me falo a Cristo, me falo ao Espírito Santo que habita em nós, através de quem Cristo fala conosco, nosso Pai querido. Mas o fato é que Deus olha para você, lhe trata, lhe conforta, lhe disciplina, lhe acolhe, como se você fosse a única pessoa viva no mundo. Pode ter certeza. Algumas vezes eu tenho dito deste púlpito, a coisa mais sem sentido que pode ter no mundo é um crente se sentir abandonado, ou mesmo solitário. Pode estar abandonado até pelos parentes, pelas pessoas, pelos semelhantes humanos, mas um crente se sentir abandonado é absolutamente sem sentido. Então, nos versículos 11 a 14, que nós já lemos, Jesus, dirigindo-se pessoalmente a Ananias, manda que ele vá até a casa de um certo homem chamado Judas, do qual não sabemos mais detalhes, onde Paulo estava. E com a grande riqueza de detalhes nas instruções, vá na rua chamada tal. Eu estava lendo um comentário que essa rua existe ainda hoje em Damasco, com o nome lá todo na língua deles, mas ainda existe. Na rua tal, procurar pelo fulano, presumivelmente o dono da casa, todos os detalhes. Só faltou um mapa para ele. Jesus dá apenas uma informação sobre Paulo até aqui. Ele está orando. Olha o peso desta informação, que para nós talvez passe desapercebido o significado disto. De tanta coisa que Jesus teria para dizer de Paulo, para Ananias, inclusive perseguidor, que participou da morte de Estevão, servo dele, Cristo, tudo que ele podia dizer, que ainda vai falar mais um pouco, mas até aqui ele diz, está orando. Então, Paulo mal se converteu e já estava orando intensamente. E ele poderia já ser um homem de oração, sem dúvida, mas agora ele estava orando de uma maneira correta, dentro da realidade que o Messias já tinha vindo, estava no céu, Jesus de Nazaré, reconheceu-o como seu Senhor. Então agora ele se encaixou na realidade dos planos de Deus e neste fato de que na plenitude do tempo, ou dos tempos, Deus resolveu mandar o seu Filho. Agora foi uma oração, porque eu não estou querendo dizer que a oração antes da conversão de alguém não serve para nada. Não estou dizendo isso. E vamos falar um pouco disso quando chegarmos, acho que no capítulo 10, em Cornélio, vamos ver essa questão de oração de um não crente, de um não discípulo de Cristo. É válido, tudo bem, mas não é, primeiro não é iluminada pelo Espírito Santo esta oração, pelo menos da maneira que um crente é iluminado, porque o Espírito Santo habita no crente, coisa que ele não faz em alguém que não tem Cristo. Mas a oração foi um ponto muito importante para Jesus Cristo transmitir para Ananias. Não sei se você, a essas alturas, já está se perguntando
Quanto tempo você tem de convertido e o quão intensas são as suas orações? Paulo era um recém-convertido, já estava ali orando a tal ponto de Jesus ressaltar isso. Pense sempre, quando for se autoexaminar na sua vida, com Deus, com Cristo, maneira de você investir o seu tempo, no serviço que você presta a Cristo. Todos nós, imaginem, passamos por momentos assim, que é excelente, está sempre se autoavaliando, para não sermos enganados pelo inimigo, enganados por nós mesmos, hipnotizados pelo mundo, sempre alertas. É claro que este alerta inclui um autoexame constante. Pois bem, neste exame que você faz de si próprio, imagino que faça de si próprio, inclua este ponto. Isso já inclui, continua incluindo a oração. Como é a sua vida de oração? Encare isto. Jesus também disse que, Ananias, Paulo, eu já apareci a Paulo, segunda vez, né? Agora, e já disse a ele que você, ou seja, um homem chamado Ananias, ia lá. Curioso, Cristo é aparecido aos dois e dado instrução para um e prevenido ao outro, talvez para deixar Paulo mais confiante, mais à vontade, menos desconfiado, não sei. Imagina a cabeça do Paulo como estava, né? Chegando em Damasco com autoridade para prender crentes, e agora, vamos dizer, servos de Cristo, e agora ele era um próprio cego, na casa de alguém, obviamente desconhecido, alguém que talvez estivesse preso por ele, Paulo, naquele momento, se é que esse justo era crente, esse Judas era crente aqui, Ananias certamente era. Então Jesus diz, vá lá, porque ele já sabe que você vai lá, foi advertido e está orando. Pode ir. A reação de Ananias é muito interessante. Aqui está 13. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Antes de tudo, observem, isso sempre é bom, quando você vê descrições diferentes de um crente, ou seja, você sendo um crente, descrições diferentes de você próprio. Seria muito interessante algum dia alguém alistar todas as palavras, expressões que a Bíblia tem para definir, qualificar um crente, especialmente no Novo Testamento, mas seria interessante o Velho também. E aqui, Ananias usa duas descrições. Dá vontade de dizer que eu não vou. Não olhe para a Bíblia, embora você já leu a passagem, mas é curioso que ele deu aqui duas descrições dos crentes, Ananias. Quais? Santos. Colocação fantástica. Os teus santos. Ele veio aqui prender os teus santos. E logo na frente ele diz, com todos os que invocam o teu nome. Segunda maneira de Ananias definir um crente. Então você, sendo crente, é um santo, separado por Deus, separado, tirado do mundo para Deus e para se manter puro, servindo a esse Deus. É o resumo de santidade, santo, você é santo. E segundo,
todos os que invocam o teu nome. É interessante notar que invocar o nome de Jesus é muito mais do que apenas falar no nome dele, colocar um adesivo no carro, dizer sou evangélico, eu amo Jesus. Tudo bem que bote um adesivo no carro, que diga que ama Jesus, mas não é isso o que define um crente na realidade, falar em Jesus, mas que esse falar representa um clamor interno, uma comunhão desta pessoa com Cristo, uma adoração. Todos que invocam o teu nome. Então você é alguém que invoca o nome de Jesus Cristo. Claro que você pode e deve, falar muito dele e tudo mais, sendo um crente, está tudo bem com você. Altamente válido nós sabermos isso e dizer que coisa boa. Quantas tolices já falei na minha vida, antes da conversão, quantas coisas horríveis eu já disse, já pensei, já falei, tudo, e agora eu sou alguém que invoca corretamente, legitimamente, com autorização do próprio Deus, eu posso dizer que sou alguém que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, que o serve, que o adora. Ao mesmo tempo, você deve ficar alerta para não ser iludido ou de uma forma, pensar erroneamente que falou no nome de Jesus, que muitas pessoas, eu sei disso, crentes inclusive, quando estão tratando com alguém, ou vendo alguém até na mídia, na televisão, coisa assim, que a pessoa fala em Jesus, ainda mais sendo uma pessoa importante, estando num lugar bonito e de uma forte presença e tudo, isso pega muitos. Não, ali é um irmão, é uma irmã em Cristo. Não tenha pressa em considerar alguém irmão em Cristo. E nem tenha pressa em achar que alguém é convertido só porque falou no nome de Jesus. Ok. Por que Ananias reagiu assim? Senhor, Paulo, é esse que eu tenho ouvido falar, que tem perseguido os teus santos, que veio prender os que invocam o teu nome? Por que essa reação? Não sabemos, com certeza não está escrito. A primeira coisa que vem é zelo. Como se Ananias estivesse dizendo, cuidado, Senhor, tu não sabes com quem está mexendo. O mais provável é que tenha sido medo. Medo grande. Agora ele acabou de dizer, o homem veio com autoridade. Aprendeu os crentes. Eu sou crente, sou conhecido aqui, sou até respeitado como crente, e eu vou para a boca do leão. É provável. Senhor, com tantos cegos em Damasco, me manda curar esse? Quantas vezes nós sabemos que precisamos agir como Jesus manda, mas não queremos obedecer. Ou, esse queremos não quer só dizer que é rebeldia, não é o caso de Ananias, ele foi rebelde a Cristo, ele afrontou a Cristo, eu não diria assim. Quer tenha sido zelo, quer tenha sido medo, ele foi humano, como nós somos, fracos, sem ter noção do tamanho do conhecimento de Deus, do caso de Cristo com relação a todo o assunto ali. Então, ele resistiu a obedecer, isso é óbvio, não digo por rebeldia ou afronta, mas resistiu a obedecer, sabendo
claramente qual era a ordem que ele recebeu. Claramente. Ele resistiu. Também não disse que não ia, me manda para outro lugar, como aquela parábola de Cristo, me manda para outro, aqui não. Então. Não, mas ele resistiu, botou dificuldade. Quantas vezes nós colocamos dificuldades em cumprir algo que nós sabemos que é mandamento, ordem, orientação de Cristo. E somos rápidos em criar alguma desculpa, muitas vezes parecendo zelo. É bom ter cuidado. Evangelismo, como é que você tem evangelizado as pessoas da maneira como você pode? Você tem ido no seu limite de condição de tempo, de coragem, do que é necessário para falar mais de Cristo para as pessoas? É porque eu não tenho tanto tempo. Aliás, eu confesso que eu não tenho falado de Jesus Cristo há vários meses, talvez você dissesse, porque o tempo... não sabe minha rotina, não. Ah, mas eu não vou lançar pérolas aos porcos. Bonito, né? Seguindo as Escrituras, não lancei pérolas aos porcos, como o próprio Jesus disse. Não, eu conheço o pessoal lá do escritório, lá da faculdade, eu conheço as pessoas ao redor, meus vizinhos, aquele povo ali do prédio. Eu não vou jogar pérolas aos porcos, eu tenho muito o que fazer. Eu não sei. Eu sei o seguinte, que não falar de Cristo à medida que você pode, isso significa resistência. Porque nós sabemos que Jesus disse, ide por todo o mundo. Evangelizai e falai a toda criatura. Pense nisso. Tem visitado enfermos? É uma coisa boa para se fazer, que a Bíblia quer isto. Não, eu não quero incomodar. Tudo bem, concordo que deve ter cuidado, marcar uma hora, falar com alguém para saber se é conveniente, alguém lá da casa da pessoa, tudo bem. Mas eu não quero incomodar. Por isso, eu não faço. Fica a sugestão de você pensar no grau de obediência, ou dizendo de outra forma, no grau de resistência, ou talvez fosse melhor dizer, no grau de não resistência que você tem à vontade de Cristo, eu diria desta forma. E mesmo que Ananias estivesse agindo por puro zelo, que é provável, como já comentei, será que Jesus não sabia quem era Paulo e o que ele estava fazendo em Damasco? Então, eu reconheço que fica meio patético a reação de Ananias. Como eu disse, ele foi humano, talvez cada um de nós fizesse da mesma forma, ou pior. É uma crítica, não, mas que é meio patético, é. Vá falar com Paulo. Paulo, não, só faltou perguntar, tu não sabia não? Chegou bem pertinho. Tu não sabia não? Que Paulo está... Aí Ananias dá o currículo de Paulo para Cristo. Não funciona, Ananias. Quando Jesus Cristo mandar você fazer, ou pelas Escrituras, ou através do Espírito Santo dele, lhe dando uma convicção interna, e você sentir aquele peso, aquele rumo a seguir, difícil que seja, e que você tenha medo, tenha preguiça, tenha zelo, seja o que for, só tem uma coisa a fazer, obedecer.
E depois de obedecer, pronto, aí você pede coragem, pede sabedoria, mas já no rumo de obedecer. Bote isso na sua cabeça. Cristo mandou, vou obedecer. Versículos 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei, quer dizer, a Paulo, né? Quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É óbvio que Jesus não aceita a argumentação de Ananias, a aula que Ananias deu para ele, tentou dar sobre Paulo, não tentou nada, uma palavra só. Vá. Aí, não discuta. Só faltou dizer assim, não discuta, Ananias. Não resista. Vá. E aproveita então, agora vai, Cristo é que vai informar para Ananias sobre Paulo, claro. Não sei se Ananias chegou a pensar, mas como é que eu entrei numa dessa, depois ele ficou... Porque logo, ele está recebendo instruções sobre Paulo, de quem ele queria dar, da pessoa para a qual ele queria dar instruções. Não funciona. Então Jesus aproveita para informar Ananias que Paulo não era mais o mesmo. Aquele Paulo de chegar com ordem para prender os santos e tal. E Jesus faz um resumo muito precioso do ministério de Paulo. Para mim, ele é um instrumento escolhido. Paulo não foi selecionado ao acaso. A tarefa dele era especial demais. E Cristo procurou alguém adequado. Ele poderia procurar alguém não adequado no sentido humano e adequá-lo. Pode. Mas às vezes não. Às vezes ele escolhe alguém em que nós podemos detectar características para aquela missão. Sim, talvez na maior parte das vezes. Ele convoca pessoas adequadas para aquela missão. Queria alguém de uma cultura geral, para a missão que Paulo tinha de fazer, conhecimento bíblico profundo, no caso do Velho Testamento, que era só o que existia, mente de judeu, mas coração de cristão, dali para frente, né? Há pouco tempo. Pureza de propósitos, matando gente, perseguindo os cristãos. Ele estava puro de propósito, ele estava convencido que esses cristãos desrespeitavam Moisés, a lei, o templo, convencido. Pureza de propósito, insisto. Garra, zelo. Cidadão romano que ele era, que resolveu alguns problemas para ele, como nós sabemos do ministério dele. Aliás, não sei se você já pegou algum livro sobre Paulo, espécie de uma biografia, não completa, porque conhecemos pouco, mas o que se sabe é muito já. E essas biografias são baseadas muito mais na Bíblia do que em dados históricos ou coisa assim. Mas é delicioso. E existem livros falando de Paulo. Leia a vida de Paulo. Esse homem é, para mim, um instrumento escolhido. É muito fácil aqui saber quem é que manda agora. Quem está dando o tom. Ele passa a ser, tem passado a ser, até recentemente para cá, meu. É para mim. Tudo que Paulo fizesse seria para Cristo, tendo Cristo como centro. É curioso que mais ou menos 30 anos depois, escrevendo o livro de Filipenses, é a vez de Paulo falar de Cristo as mesmas palavras para mim. E o que é que ele diz? Para mim, o viver é Cristo.
É bonito isto. Então, para Jesus, Paulo era um instrumento escolhido. Para Paulo, Jesus passou a ser tudo. E é muito bom nós aplicarmos isso para nós mesmos. Claro que nós somos muito mais do que meros instrumentos, como Paulo era mais do que um mero instrumento, mesmo sendo um instrumento, como Cristo disse. E nós somos amados, escolhidos, tudo mais, mas somos instrumentos também, e é saudável nós nos sentirmos assim. Entre outras coisas, termos salvos por Ele, e tudo que se relaciona com a nossa pessoa e Cristo, mas esse aspecto de que você é um instrumento do Senhor Jesus Cristo. Não é porque você não é um Paulo que você deixa de ser um instrumento escolhido para alguma tarefa. Pequena que seja aos seus olhos, aos nossos olhos, comparado com o gigantismo da missão de Paulo, não importa. É o que Cristo tinha para Paulo. E o que você pode fazer sobre isso é aprender sobre Paulo, tirar lições para você, ler sobre ele, ler as cartas dele, tudo bem. Só. O que interessa realmente na sua vida é o que Cristo diria de você, quanto à sua missão. Ele poderia dizer o seu nome, dizer, você para mim é um instrumento escolhido para isso. Tudo bem, você pode não saber detalhes, se a sua vida ainda está continuando, pode ter missões novas pela frente, não importa, mas é bom você pensar nisso. Eu sou um instrumento escolhido para trabalhar para Jesus Cristo. Se eu não estiver fazendo isso, eu não vou dizer estará frustrando Jesus, mas no sentido de dizer não está de acordo com o que ele gostaria que você fosse. E é muito bom, por outro lado, sabendo que somos instrumentos, que ele nos vê como instrumentos também, além de outras coisas, mas para nós sempre pensar, e Jesus para você? Tudo. Salvador é pouco. Amigo é pouco. Quando os netinhos eram crianças, eu dizia, eu gosto de você do tamanho de uma bola de futebol. Aí ele dizia assim, é pouco, vovô. Tá bom, do tamanho de um carro. É o meu amor por você. É pouco, vovô. Pois tá bom, tamanho de uma casa. Aí, claro que você já entendeu que eu ia subindo, né? Aí, e eu ensinei isso a eles, lógico. Aí, tamanho do mundo. É pouco, vô. Tamanho do universo. Pronto, era o máximo que poderia chegar. Então, Cristo é para você, Salvador, é pouco. É amigo, é pouco. É o dono, é o chefe, é pouco. Você imaginar dele uma faceta do que ele é para você e ficar naquilo, é pouco. Então, a melhor maneira de você dizer o que Cristo é de você, se é mesmo, claro, imagino que seja, falando com um crente, é tudo. A missão de Paulo é colocada de uma maneira bem simples por Jesus Cristo, levar o meu nome perante gentios, reis e judeus. Pronto. Essa é a missão de Paulo. Ele não disse fundar igrejas, grandes ou pequenas, fazer belas pregações, realizar grandes conferências, estudar a minha palavra, nem mesmo orar muito. Não disse nada disso. Abrir acampamentos, fundar seminários, nada. Tudo isso é ótimo. Se você participar de alguma dessa atividade, especialmente igrejas, criar uma igreja, ou iniciar, ou fazer parte, ou ajudar no crescimento, é ótimo, tudo bem. Mas tudo isso está abaixo de uma obrigação, exatamente a que ele disse, referente a Paulo aqui, levar o meu
nome. Em termos de serviço, né? Aqui não envolve a nossa intimidade com ele, é a parte de missão. Levar o meu nome. Então, olhando por esse prisma, a sua missão neste mundo fica simples. Eu não sei o que fazer por Cristo. O pastor agora começou a pregar sobre dons, domingo de manhã, e eu achei esse assunto meio confuso, complicado, e vou confessar, meio frustrante. Por quê, meu irmão? Porque eu não sei direito qual é o meu dom, meus dons, então, isso nós vamos ver lá. Mas, seja como for, tiver esse tipo de pensamento, de dúvida ou desconforto, eu preciso levar o nome de Jesus. Ponto. Em termos de serviço, claro que isso tem maneiras diferentes, formas diferentes, plateias diferentes, pessoas envolvidas diferentes, alvos do seu falar de Cristo diferentes, tudo isso, mas sempre lá, levar o meu nome. Tudo mais é consequência. Então, fica essa lição aí, leve o nome de Cristo, por onde quer que você andar, faça isso com sinceridade, dignidade cristã, fidelidade a Cristo, e tudo irá bem com você no seu serviço a Ele. Se essa frase estiver valendo para você, se Cristo disser, é válido, essa frase é válida para fulano, espetacular, só isso. Daí vem os detalhes da sua missão. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A missão de Paulo seria dura, vamos ver ao longo do livro de Atos. Difícil, sofrida. O grande perseguidor seria perseguido. Quem injuriava seria injuriado, ele próprio. Quem surrava seria surrado. Quem prendia seria preso. E quem matava seria um dia morto, como de fato foi. Aí sabemos pela história, a Bíblia não diz a forma como ele morreu e tudo mais, mas historicamente é considerado como algo correto. Versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, olha como ele explica, hein? O próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Aí fechou, é o segredo, é o código, para Saulo ou Paulo entender e se sentir confiante de que era alguém realmente enviado por Senhor Jesus Cristo. Me enviou para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Agora é hora de Atos 22, de 12 em diante. Veio 13 em diante. Veio procurar-me, Paulo falando da experiência, Ananias veio procurar-me, e pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás... Aí continua a passagem, eu quero ir até aqui. Então Ananias se apresenta rapidamente a Paulo, falou o código, como eu disse, e que Cristo queria fazer duas coisas com Paulo naquele momento. Primeiro, recebesse a visão, o que aconteceu imediatamente. Lá no 9 não diz, aqui diz. Recebi, logo aconteceu. Então ele foi curado. Ananias foi usado por Cristo para curar Paulo. Segundo, que ficasse cheio do Espírito Santo. Temos comentado já um pouco sobre isso, né? Vamos falar. Mas é curioso que dessa vez nós não vemos nenhuma consequência física de receber o Espírito Santo, como ocorreu entre os apóstolos e outros convertidos, que falaram em outras línguas e tal, vocês devem se lembrar.
É interessante. Com Paulo, nenhum registro, pelo menos. Então, veja o detalhe, é bonito isto, de Paulo dizer que após recobrar a vista, olhou para Ananias, no encontro pessoal, olho a olho, e certamente vibrando, porque estava enxergando de novo, né? Primeiro o rosto, a primeira coisa que Paulo viu ao deixar de ser cego foi o rosto de Ananias, esse servo de Cristo. Então Ananias diz também que Paulo havia sido escolhido por Deus, pelo Deus de nossos pais, para 3 coisas. Quero comentar antes das 3 coisas, que quando ele diz a expressão Deus de nossos pais, não é por acaso, assim eu penso, mas para deixar claro que era o mesmo Deus dos patriarcas, dos judeus, que estava na direção de tudo, que estava envolvido com aquilo, não entrou em detalhe de trindade, Cristo ser Deus e tudo, mas fala de Deus de nossos pais. Ou seja, jamais Paulo deveria pensar que estava traindo o Deus de Moisés, que era o problema que fazia Paulo um perseguidor. Esses tais desses cristãos aí estão traindo. Não é só Moisés e a lei e tal, não estão traindo, é o Deus da lei, o Deus de Moisés. Não, Paulo. É muito importante essa expressão aqui de Ananias para Paulo. O Deus de nossos pais é o mesmo, Paulo. É uma continuidade de operação neste mundo, agora de uma maneira bem diferente, com o início do Novo Testamento e tudo mais, mas o Deus dos nossos pais. E Paulo havia sido escolhido para conhecer a vontade de Deus, não só naquele momento, mas dali em diante. É uma maneira bem resumida de falar, penso eu, sobre o Espírito Santo, que iria dirigir Paulo fortemente, dali em diante. Veio ouvir o justo, no caso, Jesus Cristo, coisa que ele já tinha, Paulo já tinha visto Jesus, já tinha ouvido Jesus, e isso ainda aconteceria outras vezes. E, por fim, ser testemunha perante todos os homens das coisas que vira e ouvira. Então, Jesus repete o que já havia dito, que Paulo teria um ministério extremamente largo, abrangente. 3 observações, e com elas eu chego perto do fim. Primeiro, nos 2 relatos, não sei se você notou, olha os detalhes. Ananias trata Paulo de irmão. Lucas registrou logo isso em Atos 9. Paulo, anos depois, ao relatar, foi em cima do termo que Ananias falou para ele. Primeiro, o nome dele, Paulo. Segundo, irmão. Aquilo marcou Paulo, com certeza, a ponto dele repetir, anos depois, isto. E você sabe, como crente, cada um de nós sabemos como é gostoso poder chamar alguém de irmão em Cristo. Poder chamar e ser chamado de irmão ou irmã em Cristo. É muito gostoso e fica só esse toque aí. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção, mas não vou nas passagens, que já li, e que só vai notar quem é muito arguto no estudo da palavra, e quer ir mesmo a detalhes, mas a presença da Trindade, aqui, nos 2 relatos. Em Atos 22, fala no Pai e no Filho, e em Atos 9, fala no Espírito Santo. Trindade diretamente citada, referenciada, envolvida em tudo isso que estava acontecendo. Terceira observação é que Deus é quem escolhe. Ele é um escolhido meu, para mim, é um instrumento escolhido. Deus sempre escolhe. Ele escolhe para criar alguém. Ele escolhe para salvar alguém, para dar uma missão,
para capacitar, é Ele que toma a iniciativa. Ninguém se faz um pastor, um missionário, um evangelista, ou um obreiro na igreja, usando o dom do Espírito para trabalhar. Ninguém faz isso. Pastor, eu quero servir a igreja como assim, 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 porque ontem eu resolvi querer ter o dom tal do Espírito Santo, já falei com Deus em oração, então eu já recebi esse dom, porque eu assim planejei, é o que dá para mim. Então, não, irmão, vamos lá no gabinete, vamos conversar um pouco mais. Obrigado pela disposição de servir na igreja, mas não. É Deus que escolhe. Claro que o crente, essa é a aplicação que eu faço, a lição, deve estar sensibilíssimo, o crente, quando ele sentir que o Espírito Santo está falando com ele, crente. Tudo bem, você já nasceu por escolha de Deus, você se converteu por escolha de Deus, mas agora você já é um crente, então acabou essa questão de ser escolhido e tal. Não, você viu Paulo, escolhido para um certo serviço. Então, sempre fique atento, porque você nunca sabe. Ananias, não sei se se assustou ou não, estava em casa, talvez tranquilamente, vum! Parece o próprio Jesus para ele, Ananias. Faça isso, isso, isso. Impressionante. Improvável que ele faça isso conosco, poderia fazer, mas não é a forma que ele tem agido normalmente. Mas quer dizer então que ele não tem esse tipo de convocação para os seus santos? Tem. Pode ter certeza que tem. Através do Espírito Santo, não mais numa voz audível, mas o Espírito Santo sabe muito bem colocar no coração quando ele tem uma missão. Talvez você não saiba bem entender, nem eu, é difícil, porque há um filtro entre o que o Espírito Santo fala conosco e nós mesmos, nossa carne ainda é uma mistura que nós somos. Mas seja como for, fique atento com o que parece ser um tipo, Ananias, vá. Fulano, vá. Talvez não tenha certeza como Ananias teve na época, no momento, mas você pode adquirir essa certeza, talvez com algum tempo, em oração, conversando com irmãos, e tudo isso pode adquirir. E muitas vezes é comum o crente pensar, será que isso é o Espírito Santo me chamando, é minha vontade de fazer? E o crente fiel, às vezes, ele fica meio inseguro com isso. Entendo perfeitamente, não, como entendo. Mas vai chegar um ponto em que você vai dizer, não tem jeito não. Leia biografias de crentes que realizaram obras que até hoje nós conhecemos. Muitos deles vão dizer isso mesmo. Ficar em dúvida, talvez, não é até que chegou ao ponto de dizer, é hoje. Ou eu vou me autoconsiderar desobediente. Então, fique atento quando parece que Deus está falando com você através do Espírito Santo. O capítulo 22, no versículo 16, e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Ananias ordena imediatamente a Paulo que seja batizado. Talvez o próprio Ananias tenha batizado Paulo, não temos registro. Num símbolo aqui de que os pecados de Paulo haviam sido lavados, e sabemos também por outras passagens que o batismo significa, é um símbolo da nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Finalmente, versículos 18 e 20 do capítulo 9, voltando ao 9, a seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Paulo se alimentou, fortaleceu-se, foi batizado, conheceu alguns discípulos, aliás, já tinha dois na frente dele, né, que era o Ananias e o Judas, que deveria ser um crente, pessoas que ele ia prender,
Todo crente que ele conheceu lá em Damasco, que ficou alguns dias em Damasco, deve ter conhecido muitos crentes, e todos ali eram alvos dele, até recentemente. E logo começou a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Uma mudança enorme que aconteceu com Paulo, uma mudança enorme que aconteceu com cada pecador, como você, como eu, que se entregou a Cristo. Termino perguntando, você que não tem Cristo, como Paulo não tinha, como cada crente aqui não tinha até o dia da própria conversão, pense nisto. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A solução de todo problema humano é se colocar nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Se arrepender dos pecados e se colocar na mão dele, e nunca mais você será uma pessoa confusa, existencialmente falando, e se sentindo abandonada. Pode se sentir triste em alguns momentos, até a sensação de sol, pode ter, sem dúvida, mas lá no fundo da alma, mesmo, aquela angústia de se sentir no mundo sem ninguém, um vazio enorme, nunca mais. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra pregada, que o Teu Espírito Santo trabalhe em cada coração, conforme cada necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.